Olá, meu nome é Alana. Inicialmente gostaria de me apresentar. Sou graduada em Direito e pós-graduada em Direito Tributário e Direito Público, no qual foi abrangido na pós-graduação Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Financeiro, Urbanístico e Ambiental. Hoje vou estar para vocês, nesse pequeno espaço de tempo, uma aula de Direito Ambiental sobre unidades de conservação. Como o tempo é curto, não poderei abranger toda a matéria, mas tentarei elencar os principais pontos. Então, vamos lá. Unidade de conservação é regida pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, pela Lei 99985 de 2000, na qual abrange tanto as unidades de conservação federais, estaduais e municipais. De acordo com a doutrina majoritária, as unidades de conservação previstas nesta lei têm um rol taxativo. Entretanto, também é admitido, segundo a doutrina, que o CONAMA, um dos órgãos reguladores das unidades de conservação, caso se atente que alguma unidade de conservação estadual, distrital ou municipal não tem as características do SNUC, possa criar uma unidade de conservação diferente. Conceito. Trouxe aqui o conceito legal previsto no artigo 2º da Lei do SNUC e gostaria de ler com vocês, devido à sua grande importância. Unidade de conservação, então, é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo poder público, com o objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Eu gostaria de pontuar nesse conceito duas coisas bastante importantes, que o objetivo é de conservação. E esse regime especial de administração pode ser feito através de OCPs, aquela OCP de direito administrativo, lembram? Outra coisa importante aqui é vermos que as UCs, unidades de conservação, abrangem tanto o solo como o subsolo e o espaço aéreo. E, por fim, vale ressaltar que as unidades de conservação são espécies de espaços territorialmente protegidos, assim como a reserva legal, assim como a APP. Então, é importante a gente ver essa diferença para não confundir a APP e a reserva legal com a unidade de conservação. Vamos ver agora a sua criação. A criação pode ser feita por ato legal ou infralegal, lei ou decreto. E para sua criação é necessário alguns requisitos, às vezes obrigatórios, às vezes facultativos. Veremos agora. Os estudos técnicos é sempre obrigatório. A consulta prévia é sempre obrigatório, salvo nos casos de estação ecológica e reserva biológica, que são unidades de conservação de proteção integral, que veremos posteriormente. A zona de amortecimento, que, como podemos ver aqui, é uma área ao redor da unidade de conservação com regras específicas para amenizar o impacto que a unidade de conservação pode ter. É sempre obrigatória, salvo no caso de APA e Reserva Particular do Patrimônio Natural, que são unidades de conservação de uso sustentável, que também veremos posteriormente. O corredor ecológico, por sua vez, é literalmente um corredor que fica entre duas unidades de conservação, no qual tem um de seus objetivos fazer com que passe vida de um lado para outro, que elas possam se conectar. O corredor ecológico só existirá quando conveniente. E, por fim, o plano de manejo, no qual é um documento obrigatório em todos os casos, em que estabelece normas, quais são as estruturas necessárias para a unidade de conservação, quais são os recursos que lá terá, enfim, regulará a unidade de conservação, no qual deve abranger tanto a zona de amortecimento, quanto o corredor ecológico e quanto a própria unidade de conservação. Um fato interessante aqui é que as unidades de conservação, a fim de proteger mais o meio ambiente, não, como é que eu posso dizer?
não segue o paralelismo das formas, ou seja, enquanto elas podem ser criadas por atos legais ou infralegais, elas só podem ser reduzidas ou extintas por lei, para se dificultar a degradação ambiental. Grupos. Existem dois tipos de grupos de unidades de conservação. O grupo de unidades de conservação de proteção integral e o grupo de unidades de conservação de uso sustentável. Veremos que a de proteção integral, ela tem regras mais rígidas, enquanto a de uso sustentável, podemos dizer que ela é mais maleável quanto à utilização dos recursos ambientais da área. Falaremos agora sobre as unidades de conservação de proteção integral. Nessas unidades, como eu disse anteriormente, elas são mais rígidas, as suas normas, então só é admitido o uso indireto. Sua área sempre será considerada zona rural e deverá haver um conselho consultivo nessas unidades de conservação. Existem 5 espécies: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento nacional natural e refúgio da vida silvestre. Às vezes a gente pode ficar um pouco confuso, então eu vou trazer agora um bizuzinho para melhorar a nossa memorização dessas categorias. Vamos pensar então no PREM. Que será Parque Nacional, Refúgio da Vida Silvestre, Reserva Biológica, Estação Ecológica e Monumento Nacional. Isso é muito importante. Por quê? Porque a maioria das vezes as questões confundem as áreas de proteção integral e de uso sustentável. Então, a gente sabendo as áreas de proteção integral, excluiremos a de uso sustentável e acertaremos grande número das questões. Devido à grande quantidade de unidades de conservação, só trarei aqui as que são mais incidentes em provas. Iniciarei então com a reserva biológica, que é uma área que não tem interferência humana direta, é proibido sua visitação, salvo para fins educativos, é uma área pública e não tem consulta prévia, como vimos anteriormente. Agora veremos a estação ecológica, em que ela tem o intuito de preservação mais pesquisa, proibido também a visitação, salvo para fins educativos. É uma área pública, não tem consulta prévia. Por que nem a estação ecológica nem a reserva biológica tem? Porque é presumido o interesse público nesses casos. E nesse caso, mesmo que tenha algum imóvel, não incidirá IPTU, de acordo com o STJ. Agora temos as unidades de conservação de uso sustentável, na qual buscam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse caso, temos 7 espécies: APA, Área de Proteção Integral, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Como no outro grupo, veremos só as principais. Temos a APA, que é uma área de grande extensão. Atenção, porque sempre quando cai questão sobre essa unidade de conservação, cai que é uma área extensa. Tem certo grau de ocupação urbana, é uma área pública ou particular e não tem zona de amortecimento. A reserva extrativista, que é uma área utilizada por população extrativista, área pública, é uma área pública e é proibida a exploração de recursos minerais, caça, tanto amadorística como profissional e reforma agrária. E, por fim, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que não tem zona de amortecimento, assim como a APA, que não tem também, e vimos isso lá no início da aula. É uma área privada e com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Por fim, só queria dar esse bizuzinho para vocês, bem rapidinho, para acabar a aula no tempo, que sempre reserva vai ser uma área pública, salvo a RPPN, salvo a RPPN.
A área poderá ser público ou privado. Parque e Floresta Nacional sempre será público. A Estação Ecológica sempre será privado. Monumento Nacional, público ou privado. Refúgio da Vida Silvestre, público ou privado. Assim termino minha aula. Espero que vocês gostem e bons estudos!